Quero saudar aqueles que nos visitam, com a graça do Senhor Jesus, com a paz de Cristo. Sinta-se à vontade no nosso meio, naquele lugar onde Deus está. E quando Deus está no lugar, então existe liberdade. Então pode ficar à vontade entre nós. Hoje, especialmente hoje, nós não teremos a nossa classe, a nossa salinha com as crianças, porque nos cultos de ceia nós incluímos as crianças no nosso culto, para que elas possam também entender, a cultuar, para que a gente seja um lugar multigeracional, né? Aos domingos nós temos aqui as nossas salinhas com as crianças, mas no culto de ceia nós entendemos que nós precisamos gerar um lugar, um ambiente que as gerações se encontram para louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que da boca dos pequeninos procede o perfeito louvor. Da boca dos pequeninos e daqueles que são crianças de colo procedem o perfeito louvor. Então ter eles no nosso meio é algo muito lindo, muito importante para a gente também. Então excepcionalmente hoje a gente não vai ter, mas se você precisar de qualquer coisa relacionada a qualquer criança, nossas tias ainda estão disponíveis para ajudar você com o seu filho, para qualquer coisa, tá bom? Queridos, nós estamos continuando na nossa série de sermões sobre o coração de Jesus, sobre o coração de Cristo. Manso e humilde é o nome dessa série. Nós já estamos chegando no fim e nós passamos esse ano quase todo ouvindo sobre o coração de Jesus, sobre quem ele é de fato. O que está mais profundo lá dentro? O que ele pode realmente dizer sobre si mesmo? E domingo após domingo a gente tem visto um diamante, é como se um diamante lindo fosse colocado diante de nós. E a gente tem lapidado esse diamante, cada lado dele, que é o coração de Jesus. Nós ouvimos que ele é manso e humilde, nós ouvimos que ele mesmo diz isso sobre ele. Ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Ele diz isso sobre ele. Nós ouvimos o quanto ele se compadece de nós. Nós ouvimos o quanto ele está conosco. Nós ouvimos o quanto nas nossas lutas ele está conosco. Nós temos nos deleitado aqui sobre o coração de Jesus. Não importa outra coisa para a gente nesse púlpito, queridos. Esse púlpito aqui não vai falar de qualquer outra coisa, a não ser sobre Jesus. Amém, Jesus é aquilo que o mundo está precisando. Jesus é aquilo que você está precisando. É por isso então que nós vamos continuar a exaltar o nome de Cristo. E hoje, especificamente hoje, nós vamos ler a partir do profeta Sofonias. É isso mesmo, Sofonias. Sei que é um livro que a gente não costuma tanto ir lá para estudar, mas eu quero que você abra sua Bíblia, ou ligue, conecte a sua Bíblia no celular. Você que não tem, pode ficar tranquilo que nós iremos projetar ali. No livro do profeta Sofonias. O profeta Sofonias fica depois de Abacuque. Abacuque eu sei que é outro livro difícil, né? É melhor falar. Abacuque e o profeta Sofonias. Nós estávamos focados no Novo Testamento e a gente estava vendo o coração de Jesus lá no Novo Testamento. E aí a gente deu uma viagem, a gente pegou um voo panorâmico. Sabe quando a gente pega aquele voo que as pessoas fazem, que as pessoas pagam sobre o Rio de Janeiro, sobre a bacia, né? Sobre eles olhando todas as praias do Rio de Janeiro, o morro e tal. A gente pegou um voo desse, né? Obviamente, analogicamente, nós pegamos um voo desse lá no Antigo Testamento. Nós estamos aqui alguns domingos falando sobre o Antigo Testamento e como o Antigo Testamento também revela o coração de Jesus. E hoje a gente vai ler o profeta Sofonias. E o profeta Sofonias, queridos, eu já leio o texto com você, que vai ser no capítulo 3, mas o profeta Sofonias foi um profeta que escreveu para Judá e alguns textos também para outras nações. O profeta escreveu antes que Judá fosse levado em cativeiro pela Babilônia. Judá era o povo de Deus. Judá era aquele povo que foi escolhido por Deus para cumprir os propósitos de Deus e para também ser encontrado por Deus, com a presença de Deus, e as nações veriam isso. E a forma que as nações vissem isso, então Deus seria glorificado em todos os povos. Judá era isso. Mas Judá não conseguiu cumprir o povo de Israel, Judá, o povo, os sacerdotes, todo mundo, aquele povo inteiro, não conseguiu cumprir aquilo que Deus tinha pedido a eles.
em Levítico, Números, Deuteronômio. E então o que acontece é que eles vão ser castigados por Deus. Então, logo após Sofonias, um pouco tempo depois de Sofonias, Deus vai castigar o povo de Israel. E Sofonias está escrevendo sobre isso. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu quero que a gente leia, que a gente vai focar nesses versículos. No capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te de todo o coração, exulta, ó filho de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, e renovar-te-á no seu amor, e regozijar-te-á com júbilo. Até aí, em outras versões, ele cantará canções sobre você. Daqui a pouco a gente volta para esse texto. Mas, como eu disse, Sofonias, antes de chegar nesse texto, ele está escrevendo de uma forma pesada para Judá e para Jerusalém. E Sofonias é como se fosse um resumo de toda a Escritura. Um resumo de toda a história do Evangelho. Uma destruição que veio com o pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva resolvem se afastar de Deus por si mesmos e viver agora autonomamente. Então um raio de esperança é lançado, mas esse raio é apenas um vislumbre. E por fim, uma grande esperança é dada ao povo. No capítulo 1, parece que não há esperança para ninguém. Aqui está a palavra do Senhor que veio a Sofonias. E olha o que Deus está dizendo no capítulo 1. A partir do versículo 2 ele diz: Deus está dizendo: de fato eu consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Isso é pesado. Muito pesado. Eu me lembro ao ler O Peregrino, um livro famoso, de um escritor famoso, John Bunyan, que é, depois da Bíblia, se eu não me engano, o livro mais vendido de todos os tempos, depois da Bíblia. É um livro famosíssimo. Cristão, que é o personagem principal desse livro, dessa história, ele encontra um livro e ele fica extremamente assustado com as palavras que estão nesse livro. Palavras de juízo, palavras de castigo. Então ele fica desesperado até encontrar um outro personagem chamado Evangelista. E o Evangelista então diz para cristão que aquilo que ele estava lendo era a palavra de Deus. E no livro estava dizendo: olha, eu vou destruir todas as coisas. E o cristão quer saber o que fazer. E não só isso. O cristão tem um fardo nas costas que ele precisa ser retirado, aquele fardo, porque é muito pesado. Então o evangelista dá alguns comandos para ele. Está vendo aquela luz que está lá no fundo? Você consegue ver aquela luz lá? E o cristão diz: sim. Então segue aquela luz que você vai encontrar a resposta, tanto para o seu fardo, quanto as respostas que você está lendo nesse livro que estão te apavorando. Mas veja, bem provável talvez que o cristão lê o livro de Sofonias. Porque o livro de Sofonias começa pesadamente com aquilo que a gente entende como o juízo de Deus. Afinal, toda aquela nação tinha pecado. Então Deus está dizendo: eu consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Estenderei a mão contra Judá, o próprio povo dele. E contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal. Parece que não há nenhuma esperança. O juízo de Deus está vindo. Mas qual é a razão que Deus está fazendo isso? É porque Deus é um Deus mau? É porque Deus é um Deus que está sempre disposto a nos castigar? Mas a razão está no versículo 5 do capítulo 1. Aqueles que adoram o exército dos céus e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom, que eram ídolos, que eram deuses daquela época. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele, eu estenderei a mão contra eles. Há uma razão para Deus estar irritado com o seu povo. E a razão que Deus está irritado com o seu povo é a idolatria constante, vigente, a idolatria que constantemente assolava aquele povo. Aquele povo tinha o costume de procurar outros ídolos. E não o costume apenas que foi nessa época de Sofonias. No texto que nós lemos no começo aqui,
Aquele povo estava sempre reclamando com Deus e querendo outras coisas, querendo as bênçãos de Deus em vez de Deus. Há um episódio muito famoso no livro de Êxodo, em que o povo de Israel, pela demora de Moisés, que está no monte, por essa demora, o que o povo faz é simplesmente construir um bezerro de ouro. E olha que interessante. O povo de Israel não dá outro nome para o bezerro de ouro. O povo de Israel diz que aquele bezerro de ouro era o Deus que tinha livrado eles do Egito. Eles não dizem, esse aqui é Baal. Eles dizem, esse é o Deus que me livrou do Egito. Porque tudo que eles queriam era uma figuração. Eles queriam algo tipificado. Eles queriam algo que eles pudessem tocar. E eles não se satisfaziam. E até Sofonia, eles não se satisfizeram com o que Deus tinha dado para eles. Todos os outros profetas também falam muito sobre isso. O meu povo comete 2 males. Jeremias já escreveu. Se afastar de mim e construir cisternas rotas que não retêm água. Que não tem água nenhuma dentro delas, então não serve para nada. Constantemente o povo de Israel estava disposto a se afastar de Deus. Só que aqui Deus está usando os seus profetas. Deus está usando aqueles que estavam perto do seu coração. Aqueles que ouviam o coração de Deus, Deus mesmo falava com eles, então Deus está dizendo, eu vou destruir toda a terra. Nós temos dificuldade com a questão do juízo de Deus, queridos. Uma das perguntas da nossa geração é, como um Deus tão bom pode ter um juízo assim? Uma das perguntas que nós nos envolvemos, que nós recebemos às vezes, e que nós às vezes não sabemos responder, é essa. Como um Deus que é tão bom pode ser assim, querer destruir as pessoas, mas por que Ele está querendo destruir as pessoas? Nós temos essa dificuldade com a verdade sobre o juízo de Deus e sobre quem Deus é, porque na verdade, queridos, nós não temos noção alguma sobre o que nós mesmos cometemos. Eu sempre brinco dizendo que as pessoas ficam perguntando uma pergunta errada sobre Gênesis. Elas perguntam, por que... Já é engraçado que as pessoas sempre falam, né? Quando eu encontrar Adão no céu, eu vou bater nele. Né? A gente fala isso, eu vou bater em Adão porque Adão era alguém que, meu Deus, estragou nossa vida. Como se a gente não fizesse a mesma coisa que Adão. E eu sempre falo, brinco com as pessoas, né? Dizendo que a gente faz a pergunta errada em Gênesis. Nós costumamos fazer a pergunta, por que Deus deixou aquilo tudo acontecer? Com a gente. A gente faz esse tipo de pergunta. Mas veja, nós cometemos o mal. Nós cometemos o mal. Nós não conseguimos cumprir as nossas próprias exigências. Nós não conseguimos cumprir os nossos próprios padrões. Nós exigimos padrões dos outros, mas nós não conseguimos cumprir os próprios padrões. Nós sabemos que fofoca é errado. Se alguém fofocar contra nós, nós vamos ficar com muita raiva. Mas todos nós já fofocamos uma vez na vida. Nós sabemos que se alguém mentir contra nós, nós sabemos que nós vamos ficar irritados, porque esse é o nosso padrão. Mas quantas vezes nós mentimos também? Veja, nós não conseguimos cumprir o nosso próprio padrão. Nós ficamos chateados porque que Deus deixou aquilo tudo acontecer em Gênesis capítulo 3. Mas a pergunta certa não é por que Deus deixou aquilo acontecer com a gente. Porque a gente não comete o mal? Se a gente comete o mal, então o que a gente tem a ver com isso? A pergunta principal de Gênesis capítulo 3 é por que Deus deixou aquilo acontecer com Ele mesmo. Porque o maior ferido naquele dia escuro e sombrio, foi o próprio Deus. Não foi a gente. Porque Deus é todo bom. Deus não havia feito nada para aquele casal. Deus não havia feito qualquer coisa que fosse qualquer maldade para aquele casal. O maior ferido, o maior cuspido, o maior rejeitado daquele dia não foram os homens. Foi Deus. Foi o próprio Deus. E a partir dali, então, a partir de Gênesis 3, nós temos uma escalada pecaminosa. Irmão mata irmão, pai, filho, destruição familiar, destruição de pessoas, destruição, morte, assassinato, estupro. E essas coisas, então, quando Deus chama seu povo para si, Ele diz, vocês serão uma nação diferente, mas o povo parece não ser uma nação diferente.
A gente lê o livro de Juízes e vê que o povo é igualzinho a todas as outras nações, porque havia uma mancha que era diferente do comportamento. E nós focamos muito em comportamento. Nós acreditamos de nós mesmos que a gente precisa só fazer uma lista das coisas que nós precisamos melhorar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa de uma lista para melhorar as coisas. A Bíblia diz que você precisa morrer para o que você era e nascer de novo. Que só assim você vai começar a construir uma realidade sobre quem Deus é. Nós focamos muito em comportamento. Nós achamos que as pessoas precisam mudar o comportamento e que nós precisamos só mudar algumas coisas. Mas, na verdade, o que está diante de nós todos os dias e aqui dentro é o pecado. É por isso que Davi, ele é muito esperto. Davi foi muito inteligente no Salmo 51. Ele entendeu o que é a natureza do pecado. No Salmo 51 ele não está dizendo assim, e o Salmo 51, para colocar vocês no contexto, para que vocês possam entender, o Salmo 51 é um salmo que Davi escreve logo após cometer um grande pecado, um adultério e um assassinato. E logo depois de ser repreendido por um outro profeta também, o profeta Natan. Mas no Salmo 51, Davi não está dizendo assim, eu pequei em adultério. Ele não está dizendo assim, olha, o meu problema foi eu olhar para aquela mulher. Ele entendeu a natureza que existe nele. Ele disse, o meu pecado está sempre diante de mim. Em pecado eu nasci. Existe algo aqui dentro, Deus. Existe um motor aqui dentro, Deus, que trabalha para ir contra o Senhor. Sabe o que eu preciso? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Entendeu? Então a gente precisa ter essa realidade do pecado, da natureza do pecado. Davi entende isso perfeitamente, o povo não entende, e às vezes nós não entendemos, por isso que nós temos tanta dificuldade de ver um Deus assim, de ver um Deus irado, um Deus que está pronto então para castigar. Um outro detalhe, queridos, é que nós esquecemos que Deus é extremamente santo. E uma das maravilhas de Deus ser santo é Ele punir o pecado. Coitado de nós se Deus não fosse santo e punisse o pecado. O que seria de nós no futuro? Uma das maiores esperanças que nós temos é o fato que Deus vai punir o pecado. Ou você gosta de pecar, ou você gosta de quando pecam contra você, ou você gosta de toda a realidade que existe no mundo, da insegurança, das mortes, dos assassinatos. Uma das razões da nossa esperança cristã é saber que um dia Deus vai punir todas essas coisas. Mas nós temos dificuldade com o juízo de Deus. Mas no fundo, queridos, é porque nós negamos ou queremos esconder, ou porque nós não gostamos muito de falar sobre isso. No fundo, queridos, é porque a culpa é muito pesada. E automaticamente nós sabemos que nós não somos tão bonzinhos assim. E aí sabe o que acontece? A gente fica com medo de Deus. Com medo do seu juízo. Com medo de quem Ele é. E é uma verdade, Deus vai julgar tudo mesmo. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que precisa manifestar a sua ira contra todas as coisas que realmente corrompem a santidade dele. Nesse momento, no contexto de Sofonias, o objeto que estava realmente destruindo a imagem de Deus, e Deus mesmo disse isso, o meu nome é blasfemado entre as nações por causa de vocês. Então Deus está destruindo, eu vou destruir vocês. Eu vou destruir as nações. Eu vou destruir os idólatras. No versículo 12, ele continua dizendo, no versículo 12 do capítulo 1, naquele tempo eu esquadrinharei Jerusalém. Esquadrinhar, sabe o que é esquadrinhar? Eu vou procurar em todos os cantos, em todos os lugares, eu vou olhar. Eu vou esquadrinhar Jerusalém com lanternas. E isso aqui, naquele contexto, é profundo, porque hoje a gente tem luz. Mas naquela época não existia luz. É como se Deus tivesse uma luz realmente procurando os pedaços mais escuros de Jerusalém. Os pedaços que ninguém conseguia ver. Eu vou esquadrinhar Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Olha o que o povo chegou a dizer. O Senhor não faz bem e nem faz mal. Na verdade, se a gente for contextualizar isso aqui, o que estão dizendo é, deixa eu viver da forma que eu quero. Deus não faz parte da equação da minha vida. Deus não faz parte da equação dos meus sonhos.
Deus não faz parte da equação dos meus projetos. Ou então, Deus só faz parte depois que eu já resolvo tudo. E aí eu coloco ele. E aí o que acontece é que eu vivo da forma que eu quiser. Queridos, a gente fica falando, caraca, que povo pecador, né? Mas, queridos, muitas vezes nós somos da mesma forma, do mesmo jeito. Se você vem aqui, glorifica a Deus e diz glória a Jesus, Jesus tu é o Senhor de tudo, mas Ele não é o Senhor do seu trabalho, então você está mentindo. Você ainda está vivendo da forma que você quer. Se você vem aqui e diz, Senhor, tu és o Deus amoroso, amável, mas você não ama as pessoas, você ainda está querendo viver da forma que você quer, e você está como o povo de Israel dizendo, o Senhor não faz bem nem faz mal. Nós somos assim, queridos. Nós somos assim. Muitas vezes, e lá fora principalmente, Deus é algo que não é considerado. Deus é algo que não é considerado pelas pessoas. Mas Deus está irado. Então no versículo 14 do capítulo 1 ainda, ele diz, está perto o grande dia do Senhor. E dia do Senhor é uma expressão extremamente forte no Antigo Testamento. Todas as vezes que você for até a Bíblia e ler o dia do Senhor, é algo que Deus está realmente dizendo, esse vai ser o dia de trevas, o dia de destruição, o dia do Senhor é o dia do castigo de Deus. Esse é o dia do Senhor. Está próximo, está muito perto, se apressa, atenção, atenção. O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Sabe essa disputa que nós estamos tendo no nosso contexto das eleições? Até o homem poderoso vai clamar naquele dia. Os poderosos que nós temos medo. Os poderosos que a gente já tratou aqui nos 2 sermões sobre política e fé em 2 domingos passados. Eu acho que em 2 domingos passados. Eles vão clamar nesse dia. No contexto de Sofonias, esse dia do Senhor tem a ver com a Babilônia chegando. Tem a ver com a Babilônia chegando até Israel para castigar o povo de Israel dos pecados de Israel, da rejeição a Deus. Mas esse dia que a Babilônia chegou, depois nós vemos isso na história, é apenas um projeto, um vislumbre de um dia realmente do juízo final em que Deus vai vir e vai julgar as nações. O que aconteceu com o povo de Israel é apenas uma mancha daquilo que vai realmente acontecer com todos nós. O que vai acontecer com toda a terra quando o Senhor voltar e julgar as nações. E veja, não há nada que pode salvar o povo. Versículo 18 diz, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Nada pode livrar o homem das mãos de Deus. Você pode negá-lo. Você pode até zombar dele. Mas um dia ele virá. E nada vai poder tirar você das mãos dele. O salmista também entende isso muito bem, quando ele diz que se eu colocar a minha cama no inferno, tu estás lá. Se eu colocar a minha cama no céu, tu também estás lá. Não tem como fugir. Não tem como fugir de Deus. Nada pode livrar o homem das mãos de Deus. Todos aqueles que negaram Deus, nós falamos isso aqui na aula de sábado, que teve aqui pelo TFC, todas aquelas pessoas que negaram Deus, chegaram em algum momento, ficaram desesperadas. Desesperadas. Franz Kafka, um grande escritor existencialista, que ficou a vida inteira negando Deus, terminou a sua vida escrevendo em livros, algo que parecia mais um clamor do que realmente um escrito dizendo, Deus está morto, não está? Ele está morto, não está? Diz que ele está. É melhor que ele esteja morto mesmo. Era melhor. E vai ser o clamor de todos os homens. Vai ser o juízo de Deus, é isso que Sofonias está dizendo para aquele povo. Mas veja como nós estamos tratando aqui a cada domingo. E isso quebra as nossas percepções de Deus. As percepções que nós temos, os nossos próprios conceitos de Deus. Nós já falamos aqui muitas vezes que o diabo vence a gente, não é simplesmente no pecado.
Na maioria das vezes, querido, o diabo te vence diminuindo a visão que você tem do próprio Deus. Nós lemos esse texto e nós falamos, esse é o Deus que eu sempre entendi, o maldoso, o malvado, o Deus que está sempre pronto para me castigar. Mas em toda a Escritura nós vemos que Deus, esse mesmo Deus de juízo, chama ao arrependimento as pessoas. E no capítulo 2 é um chamado ao arrependimento. O capítulo 2, versículo 1 diz, concentra-te, examina-te, ó nação que não tem pudor. Versículo 3, buscai ao Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão. O que Deus está dizendo para essa nação é, se arrependam. Se arrependam. Porque o Deus da Escritura é o Deus que chama a gente ao arrependimento constantemente. Se arrependam. E aqui no capítulo 2 nós temos um raio de esperança. Como o cristão viu aquela luz lá do peregrino, ele viu aquela luz e disse para ele, vá até ela, aqui nós temos aquela luz no final do túnel. Busquem ao Senhor, Deus está dizendo. Então, capítulo 2, são várias ameaças a outras nações, aos filisteus, a Moabe, a Amon, a Etiópia, a Síria e por fim a Jerusalém. Isso aqui está querendo dizer simplesmente que Deus vai julgar todas as nações. Ter outras nações aqui em Sofonias quer dizer que eu sou o juiz de toda a terra. Eu sou o juiz de toda a terra. E então nós chegamos no capítulo 3. E é comum, queridos, quando nós sentimos esse peso da culpa, e a culpa é algo sério. O próprio Franz Kafka, que o capítulo está, ele escreveu um livro chamado O Processo. É um livro muito famoso. E o Processo conta a história de um homem que acordou um dia dentro de um processo criminal. Mas ninguém dizia para ele a razão. Ninguém dizia para ele qual era a razão de que ele está naquele processo. Então ele dizia, eu sou inocente. No primeiro dia ele dizia, eu sou inocente, isso aí não vai dar em nada. Mas eu vou procurar saber, né? Por que eu estou nesse processo? Ele procura saber, ninguém fala para ele. Então ele diz, eu sou inocente. Uma semana ele diz, eu sou inocente, eu não fiz nada. Passa-se uma semana, então ele diz, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz algo? Por que as pessoas estão me colocando nesse processo? Aí passa-se 2 semanas, ele diz, será que foi aquele dia que eu fiz aquela coisa? Será que foi aquele dia que eu olhei para fulano? Será que foi aquele dia que eu peguei a caneta ou eu roubei aquela coisa quando eu era criança e eu agora estou no processo? E ele começa a descobrir um monte de razão que colocaria ele no processo mesmo. Sabe o nome disso, queridos? Culpa. Nós temos culpa no cartório. Você pode até não acreditar em Deus, mas você tem culpa com outras pessoas. Quantas vezes nós maltratamos outras pessoas? Nas nossas brigas. Quantas vezes nós falhamos com o nosso esposo, com nossa esposa, com o nosso amigo, com nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho. Nós somos uma máquina constante de decepção, queridos. Nós somos. Eu repito aqui, o que eu sempre falo. Não confiem demais no nome da Igreja do Calvário. Nem confiem demais nas pessoas daqui. Nem em mim. Eu vou decepcionar você. Eu vou decepcionar você muitas vezes nessa vida. E quer saber mais? Você também vai me decepcionar. Por quê? Porque no final das contas, queridos, nós temos esse motor interno aqui dentro, que Davi disse lá no Salmo 51, sabe? Um pecado. Ainda bem que a igreja é feita de decepção e de que o reino de Deus é maior do que as decepções. O povo de Israel era uma decepção, queridos. O povo de Israel estava culpado. Não só o povo de Israel, as nações também. Não só as nações, mas todos nós. Todos nós temos culpa no cartório. Com os outros, com Deus e com todo mundo. Nós somos decepcionantes. Mas ouça uma coisa. Ouça, ó alma. O reino de Deus é maior do que as decepções.
O reino de Deus é maior do que tudo isso. E é isso que nós vemos então no capítulo 3. Porque quando nós sentimos o peso da culpa, sabe qual é a nossa tendência? Procurar remédios para consolá-la. Sabe quando a gente fez alguma coisa contra aquela pessoa? Especialmente no casal, marido e mulher. Sabe quando a gente fez aquela coisa e assim, sabe que a nossa esposa está chateada com a gente? Sabe o que a gente faz? A gente quer fazer algumas coisas para minimizar aquele peso que a gente vai ficar sentindo. Então o que eu vou fazer? Vou pagar um restaurante caro para ela. Eu vou comprar uma roupa para ela. Para que então eu minimize esse sentimento que está dentro de mim, não só nela. Você nunca reparou isso? Não é só para minimizar o que ela está sentindo. É também para minimizar o que eu estou sentindo. Porque eu sei que eu tenho culpa no cartório. Então nós procuramos remédios e mais remédios para tentar sanar o tamanho da nossa culpa. Então nós procuramos no sexo, nós procuramos nas drogas, nós procuramos na vida, nós procuramos em amigos, em família, em trabalho, em dinheiro, em muitos ídolos, assim como o povo de Israel. Algum remédio que possa curar e possa sanar esse peso que nós sentimos, a dor que nós colocamos e o peso que nós sentimos ao colocar a cabeça num travesseiro. Mas a esperança não está nesses remédios. Está nesse reino que é maior do que as decepções. E é isso que o capítulo 3 diz. E nós chegamos então no versículo que nós lemos, versículo 14 do capítulo 3. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Aquela luz que estava lá no fundo, agora começa a brilhar grandiosamente. E então a esperança se torna numa explosão de alegria. Porque o nosso Deus é um Deus que está sempre disposto a perdoar. Lembra que eu falei onde Satanás nos vence? Satanás sempre nos vence dizendo que Deus é um Deus que está sempre disposto a nos afastar. E aí quando nós pecamos, o que nós fazemos? Nós nos envolvemos numa bolha. Não vou falar com Deus agora não. Né? Mas por que você está com vergonha de falar sobre aquilo que ele já viu? Porque Satanás mente para nós dizendo que Deus quer afastar você. Não vai falar com ele não, hein, que ele vai te matar, hein? Não vai falar com ele não chega perto dele não, que sabe o que ele vai fazer? Ele vai te destruir. E aí Satanás vence a guerra. A guerra não, vence a batalha. Mas veja, queridos, nós não estamos falando sobre o coração de Deus, sobre o coração de Cristo. O coração de Cristo está sempre disposto a nos receber. O coração de Cristo está sempre disposto a cumprir a aliança que Ele mesmo deu de ser fiel até o fim. Canta, ó filha de Sião, porque o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Eu sempre achei muito doido esses textos dos profetas. Já falei isso com Mateus. Mateus pregou em Oséias aqui. A gente conversou com isso antes dele pregar em Oséias. Eu sempre achei a coisa mais doida do mundo. Porque Deus está dizendo, eu vou matar todo mundo. Logo depois ele diz, como que eu vou deixar você? É muito doido isso. Ele diz, eu vou punir Israel, mas no segundo versículo da frente, como eu te deixaria, ó Efraim? Eu tenho amor para você, Efraim. Aí um versículo, eu vou destruir os habitantes da terra. Outro versículo, canta que eu tenho redenção para você. Aí eu ficava, cara, mas antes de entender que o Antigo Testamento não é uma série de histórias desconexas, mas aponta para Jesus, né? Que a gente tem mania de olhar para o Antigo Testamento com um monte de história desconexa, nunca apontando para Jesus. Aí quando eu fui entender que o Antigo Testamento estava apontando para alguém mesmo, de verdade, o próprio, a encarnação do amor de Deus em pessoa, eu falei, meu Deus, agora eu estou começando a entender. Por que acontece isso? Por que acontece? De Deus está falando, eu vou destruir, mas agora canta alegremente, porque o outro está afastando. O Senhor está no meio de ti, você não vai ver mal algum mais. Naquele dia, não temas. Não temas, o Senhor teu Deus está diante de ti. E aí eu falei, agora eu entendi. Por quê, queridos? Porque isso aqui está apontando para um dia em que no Evangelho, esse amor todo de Deus se manifestasse e se encarnasse em uma pessoa. Veja bem, queridos, se todo esse amor aqui um dia estivesse em alguém com duas pernas, caminhando entre essa rua aqui, nós não iríamos até ele? Pois a verdade do Evangelho é que isso aconteceu. Um dia, o próprio Deus se encarnou.
Porque é a única forma de resolver esse problema nosso. Essa culpa que nós temos no cartório, não era Deus simplesmente lançar um livro lá de cima e dizer, aprendam. Ele não tinha uma varinha de condão para dizer, sejam perdoados. Ele não deu 10 técnicas para que a gente possa melhorar a nossa situação com ele. Ele não deu nenhum segredo de desempenho que então a gente poderia nos livrar desse juízo vindouro. Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia simplesmente dar um conselho. Faça isso, então você vai ser salvo. Tenha desempenho, então você vai ser salvo. Dê tanto de dízimo, então você vai ser salvo. Vista a melhor roupa, e você vai ser salvo. Fale em línguas e você vai ser salvo. Ele não pôde fazer isso. Não pôde. Porque a culpa do ser humano é real. É de carne e osso. É por isso que então ele veio em carne e osso. E viveu uma vida perfeita. Perfeita. Sem pecado algum. E obedeceu até a morte. E a morte foi de cruz. E ali na cruz, então, todo o juízo de Deus, toda a ira de Deus, todo esse juízo que nós vimos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, todo esse juízo, essa ira, essa destruição foi lançada sobre Jesus. E então ele recebeu o poder da ira de Deus naquela cruz. Por quê? Porque só assim o pecado seria punido. Só assim o nosso pecado, essa coisa interna que existe dentro de nós contra ele, pode ser retirada de uma vez por todas. E nós então ganhamos uma nova vida para viver diante dele. O texto de Sofonias diz no versículo 17, que o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. E as últimas palavras desse versículo são talvez as palavras mais lindas do Antigo Testamento. Ele vai se deleitar em ti com alegria. E ele vai renovar os votos de amor. E ele vai cantar canções de alegria sobre você. Mas para que nós pudéssemos receber as canções, o som do coração de Jesus, ele teve que ficar em silêncio na cruz. Ele teve que ir mudo. Olha que coisa maravilhosa desse texto. Deus irá cantar canções sobre nós. Isso não é maravilhoso? Mas para que a gente possa receber isso, ele foi como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E então ali na cruz, aquele que não conheceu o pecado, se tornou pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus para sempre. Isso é o Evangelho, queridos. O Evangelho não é um desempenho teu. O Evangelho não é um conselho. O Evangelho não é religião. O Evangelho não é a forma com que você deve fazer alguma coisa para encontrar e resolver essa situação tão terrível que nós temos contra Deus. O Evangelho é a solução de Deus para o pecado do homem. E a solução de Deus está numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então ele vai cantar para nós com todo o seu coração. De todo o coração. Esse é o som do coração de Deus em Cristo Jesus. Qual é a sua música de amor preferida? Qual foi a música que embalou você quando você estava apaixonado? Todos nós temos uma. Mas todas elas são pequenas demais para a grande canção de amor, para o som que está no coração de Deus, para esse povo redimido e amado por Ele, agora redimido pela cruz, vertido pelo sangue do Filho de Deus. E as canções de amor de Deus para nós é de verdade, de alegria, de liberdade, porque o Senhor afastou de nós as nossas falhas, uma vez por todas. E Ele vai nos congregar. E a cena aqui, queridos, é muito linda. Essa cena do versículo 17 mostra, é como se fosse uma grande congregação, porque diz da gente cantar, diz da natureza cantar, e diz de Deus estar cantando.
É como se a gente estivesse numa grande congregação cantando. E o cantor principal é o próprio Deus em Cristo. Isso nos leva lá para Hebreus capítulo 2. E se você abrir lá em Hebreus capítulo 2, nós temos um dos textos também muito lindo. No versículo 10, o texto está dizendo sobre esse Jesus que nós estamos pregando aqui. E o texto está dizendo, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, quem, queridos? Deus. Conduzindo muitos filhos à glória. Que filhos? Nós. Aperfeiçoasse por meio do sofrimento. Que sofrimento? A cruz. O autor da salvação deles. Que autor? Jesus. Pois tanto que santifica, quem santifica? Deus. Como os que estão santificados. Quem são santificados? Nós. Todos vêm de um só. De quem? De Deus. Por isso é que ele, Jesus, queridos, se deleitem nesse texto. É por isso que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Dizendo, quem está dizendo? Jesus. A meus irmãos declararei o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação. Deus está cantando conosco. No meio de nós, Ele está cantando as suas canções de amor. Todas as vezes que nós nos reunimos, então, como um povo redimido como hoje, não foi o Alan que cantou. Não foi o grupo de louvor só que cantou. No meio de nós estava o som do coração de Deus em Cristo. Jesus está cantando as suas canções de amor e liberdade, as suas canções de alegria para nós. Esse é o som do coração de Jesus, querido. Ele canta para nós e nós dizemos, quem nós temos no céu além de ti? Ele diz, eu jamais te deixarei, amada minha, e nós respondemos, te amo, ó Deus da minha salvação. Ele diz, eu retirei de você as suas falhas, e nós dizemos, para sempre nós cantaremos o seu louvor. Veja, queridos, o que é ter o pecado perdoado. Se você hoje está em algum pecado, se você hoje está distante de Deus, se você hoje se encontra longe de Cristo, se hoje você é alguém que está perdido, que ou está lutando com algum pecado, se hoje você é alguém que não sabe para onde ir e essa culpa está ficando cada vez mais latente para você, ou talvez você é alguém que está na igreja há muito tempo e acreditou de alguma forma que aquilo que você faz, as suas vestes religiosas podem ajustar você com Deus. Em qualquer situação que você esteja, querido, olhe para esse texto, olhe para Cristo Jesus. E veja como é a razão do pecado ser perdoado. O Salmo 32, Davi também, mais uma vez, está falando sobre o perdão dos pecados. Ele diz, bem-aventurado aquele cujo qual não é imputado o pecado. Bem-aventurado aquele cujo qual Deus perdoa o pecado. Querido, hoje é noite de perdão. Hoje é noite de ouvir o som do coração de Deus, rompendo a surdez das nossas playlists. Das playlists que nós fazemos no Spotify, no YouTube. Tudo isso não é comparado ao som do coração de Deus, do pulsar do coração de Deus para nós. E Davi diz, bem-aventurado o homem que Deus perdoa o pecado. Em algum momento do Salmo ele diz, eu confiarei na tua misericórdia, porque tu me cercas com alegres cantos de livramento. Tu me cercas com seus cantos de livramento. Isso é o perdão dos pecados. Se você está hoje preso a algum pecado, preso a alguma situação terrível, está sofrendo por algo, tem horas que você não consegue saber o que fazer. Se você está prestes à morte, está diante da morte e prefere a morte do que a vida, ouça hoje, ouça a alma querida que você pode viver. Ouça o som e deixe o som do coração da canção de amor de Deus entrar nos seus ouvidos e entrar as cordas de amor de Deus para aquilo que foi cortado um dia, fosse reconduzido da sua alma até a Deus. E então você pudesse ver Jesus novamente, a razão da sua vida.
Se apaixone por Cristo, porque Deus é um Deus apaixonado demais. Satanás, queridos, vai dizer que Deus está pronto para te castigar. Então você não deve vir até Ele. Agora ouça que isso é um paradoxo. Deus vai castigar mesmo todos aqueles que não querem viver para Ele. Isso é uma verdade bíblica. Todos aqueles que querem viver longe de Deus serão castigados. Mas a outra verdade do Evangelho, sabe qual é? É que Ele está próximo, está disposto a que você possa vir até Ele para o perdão da sua vida. Afinal, Ele é manso e humilde de coração. Vinde a mim. Não é esse o texto básico dessa série? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim. E eu vou repetir a frase que eu sempre repito, para que a gente possa refletir por uns minutos e então ceiar. O requisito mínimo para vir até Jesus é vir até Jesus. Ele não está dizendo, conserta essa área aí, velho. Ele não está dizendo assim, olha, melhora essa parte aí a gente pode. Ele está dizendo, vem. 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 Esse é o chamado de Cristo. Ele está cantando. E Ele continuará cantando todos os domingos aqui. E todos os domingos onde a igreja se reúne em qualquer lugar dessa terra. E Ele está cercando o seu povo de cantos de livramento. É por isso que eu vou estar livre naquele dia. A igreja estará livre naquele dia. Essa é a nossa esperança. Hoje você pode ter a mesma esperança.